A APUESP está presente em todo o estado, em cada sala de aula, na vida de cada profissional da educação. Em defesa da escola pública gratuita, laica e de qualidade, da dignidade profissional de seus associados, da cidadania plena e da democracia. Comunicado de responsabilidade da APUESP. Vila Flex Colchões, está pensando em comprar um colchão novo ou trocar o seu colchão? Você tem que vir para Vila Flex Colchões. É isso mesmo, aqui você vai encontrar colchão de mola, colchão de espuma, casal, queen, king, todos os tamanhos e modelos, a pronta entrega com o melhor preço, parcelado no cartão de crédito sem juros. É isso mesmo, a entrega mais rápida de Piracicaba está aqui na Vila Flex. Você compra cedo e entrega à tarde. Tá precisando de um colchão de mola, colchão de espuma, box queen, box baú, travesseiro, cabeceira, tudo que você precisar para o seu conforto, para o conforto do seu quarto, você vai encontrar aqui na Vila Flex Colchões. A Vila Flex Colchões tem duas lojas para melhor atender você. Nós estamos aqui na Avenida Dois Córregos, número 437, fácil acesso, estacionamento na porta, cafezinho, água gelada e um atendimento personalizado que você vai encontrar só aqui na Vila Flex Colchões. E você que está aí na região da Vila Resende, nós temos a loja na Vila Resende, na Avenida Manuel Conceição, número 607, com estacionamento na porta, fácil acesso, cafezinho, atendimento personalizado, que você só encontra aqui na Vila Flex Colchões. Vila Flex Colchões, você merece dormir bem? Vem! Todas as quartas-feiras você recebe as principais informações e tira suas dúvidas sobre o Memorial Planos, Grupo Unidas e Grupo Bom Jesus. Afinal, as melhores escolhas são as que trazem tranquilidade. E está rolando no Clube Recreativo dos Metalúrgicos o Beach Tênis. A modalidade esportiva que caiu na graça dos brasileiros já é sucesso também em nosso espaço. As aulas são orientadas pelo educador físico Vitor Castro. E para quem não conhece o esporte, vale a pena ter uma aula teste. As regras existem, mas para participar basta ter disposição. Então, é só vir e aproveitar o momento. Eu sou o João da Toca da Coruja e a gente tá nesse tempo aí, tem hora que esfria, tem hora que esquenta, aqui nós temos de todo jeito. No frio tem os caldos, palmito, ervilha, cebola, aspargo, mandioquinha com carne seca, abóbora com carne seca e o palmito, que é daqui, e a tradicional canja. No verão você vem, tem o peixe com legumes da manteiga, frango com legumes da manteiga, filé mignon com legumes na manteiga e aquela salada completa que dá para 2, 3, 4 pessoas. Venha pra Toca, 200 tipos de lanche, pão francês, pão de hambúrguer, aqui é você que escolhe. Vem pra Toca, se preferir, diz que 3434-3089. O motoqueiro vai com o maior carinho, leva o lanche pra você, maquininha, leva tudo funcionando. Você quer vir pra Toca, não acha lugar? Aqui tem estacionamento para 60 carros. Tá atrás de mim aqui, ó. Lotou aqui, eu tenho outro lado da rua. Telefone 3434-3089. Vem pra Toca, você também. Vem. Boa noite, Piracicaba. A partir de agora, estamos diretamente aqui dos estúdios da Comunicare com seu programa diário de jornalismo. Região Piracicaba agora. Muito boa noite a toda a região metropolitana. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Hoje, sexta, sábado, domingo, você assiste o programa sempre às 18 horas, com a reprise às 23 horas. Boa noite, Maria. Boa noite, Neto. Boa noite a todos que nos acompanham nesse programa especial de sexta-feira. E, claro, você vai poder rever também no sábado e no domingo esse programa que está cheio de informações importantes para você, entrevistas, participações
participações, dicas para o final de semana e tudo mais, hein? Então a gente agradece muito a sua companhia aqui. E você, o recado agora é da Mulher Chique, né, Maria? Exatamente. Olha que camisa linda, gente, eu tô vestindo hoje aqui no programa. É lá da Mulher Chique, viu? Cheia de detalhe, né? Nesse tom de marinho, que é uma cor clássica, uma camisa clássica para você ter aí no seu guarda-roupa também, para você usar no seu dia a dia, no trabalho, né? E olha, a Mulher Chique já tá com toda a coleção Primavera-Verão disponível para você. A Letícia vai mostrar tudo pra gente. Oi Neto, oi Maria, hoje eu estou aqui na Mulher Chique para apresentar para vocês um pouquinho das novidades Primavera-Verão. Separei algumas peças aqui para você ter uma noção do que você vai encontrar aqui na Mulher Chique. Começando por esse conjunto, nós temos ele no tecido sedinha, com essa estampa maravilhosa e esses bordados na gola, no cinto da saia também. Ele tem um elástico, o tecido está maravilhoso e o conjunto imperdível. Esse modelo também lindíssimo, rico em detalhes, no tecido sarja, um pouquinho mais encorpado, mas perfeito para um evento, uma ocasião importante. Coloca aquele salto, dá para usar também com aquele teninho básico e você vai arrasar. Essa opção de vestido também, nessa estampa linda, que é bem primavera-verão, né? Temos o decote em V e na parte das costas, ele tem um elástico aqui também para ficar bem acinturado. Tem aqui para você dar um lacinho também. Tá lindo, o tecido é viscose, então você já sabe, né? Super fresquinho, ótimo para esse verãozão que está chegando. E aqui na Mulher Chique também você encontra peças selecionadas com descontos exclusivos de 50%. Temos algumas blusas maravilhosas, com cores vibrantes para essa estação que está chegando. E você vai arrasar com essas blusinhas lindas. E continua também a promoção do infantil, 50% off em toda a linha infantil aqui na Mulher Chique. Estamos localizados aqui na rua Moraes Barros, número 978, e em frente nós temos a Mulher Chique Moda Festa, no número 981. Aqui você vai encontrar o vestido ideal para o seu evento, seja ele casamento, formatura. Agora nesse final de ano começa muitos eventos e aqui na Mulher Chique Moda Festa você encontra o look ideal para você. É isso aí, então passe por lá e garanta o seu look tanto para o dia a dia como para as festas do final do ano, hein, gente? Já tá chegando, tenho certeza que você tem um evento importante nesse final de ano, então confira as novidades. Preço imbatível e qualidade para você é na loja Mulher Chique. Muito bem, a gente continua com o programa. Vamos agora a um quadro muito interessante, o nosso quadro aqui no programa, chama-se Saúde Agora, que a gente recebe sempre profissionais da nossa querida Unimed Piracicaba, que vem aqui participar da entrevista, trazendo informação para você de casa. Olha, pertinente, pode chamar aí o esposo, a esposa, todo mundo assistindo, porque são informações sobre saúde. É o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje tendo o prazer de receber aqui conosco a doutora Lenira Cristina Stella, ela que é médica cooperada da Unimed Piracicaba na especialidade endocrinologia e metabologia, hoje falando de um tema muito importante sobre diabetes. Doutora, bem-vinda! Obrigada pelo convite, tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Sempre muito bom recebê-la. Eu agradeço a oportunidade. E você de casa pode participar conosco, 991-41-1048 ou 2534-1234. Bom, dia 14 de novembro, então, né, Dia Mundial da Diabetes, para a gente entender um pouquinho, né, por que desse dia, por que se faz esse dia. A doutora vai explicar um pouco para nós, né, sobre isso, a importância que é um dia como esse, e depois a gente entra no assunto realmente do diabetes e você vai participar conosco. Vou falar desse dia muito importante, né, doutora? Sim, muito importante. A gente
poder lembrar e discutir o assunto, né? O diabetes é uma doença muito prevalente no mundo todo e a prevalência vem crescendo em todo o mundo. Sim. E a gente sabe que o diabetes participa de situações de desfechos graves como infarto, AVC. O diabetes é a causa de mais frequente aí de amputações não traumáticas, de cegueira, enfim. E metade das pessoas com diabetes não sabem que tem diabetes. Ela é silenciosa. Ela é silenciosa, não sabem que tem, não tem a oportunidade de tratar. E muitos dos que já têm o diagnóstico também não tratam adequadamente. Então, é importante a gente estar levando essa consciência da necessidade do diagnóstico precoce, do tratamento para evitar essas complicações. E a data foi escolhida em função de um descobridor da insulina, que foi um marco aí no século XX, né? O tratamento do diabetes, no século XX ele passou a existir, porque antes não tinha tratamento, e hoje a gente tem muitas pesquisas em diabetes com propósitos, né, não só de abaixar a glicemia, mas como de prevenir essas complicações efetivamente. Então, perfeito. Doutora, o diagnóstico, né? Quando a gente fala de diagnóstico, tem que ter o exame para ter o diagnóstico, sim, né? O que é ideal para a nossa região, para a população que mora aqui? É fazer regularmente os testes, os exames? Qual que é o período da busca essencial? Tem uma idade? Olha, é muito jovem ainda, não precisa ou não? Como é que funciona isso, doutora? Sim, a partir dos 45 anos para todas as pessoas. Mas antes disso ou mesmo após isso, quem tem mais fatores de risco para diabetes tem que ficar mais atento e fazer uma busca ativa, um rastreamento ativo. Então, portadores de obesidade, portadores de hipertensão, portadores de histórico familiar de diabetes, já que o diabetes mais comum, que é o tipo 2, ele tem um componente genético muito forte, não é? Mulheres que tiveram diabetes gestacional em gestações anteriores, elas têm um risco muito aumentado para desenvolverem o diabetes tipo 2 ao longo da vida. Então, elas têm que fazer o rastreamento. E é importante que as pessoas façam, de fato, né, esse rastreamento do diabetes. Não esperar para dar o diagnóstico de diabetes já com sintomas. Porque quando a pessoa tem sintomas, realmente, ela já é um diagnóstico muito tardio. Em geral, os sintomas já vêm junto com complicações. Poxa. Perfeito. Pois não, Maria, diga. Vamos lá para as participações aqui no nosso WhatsApp. Você que está assistindo pela internet também pode mandar a sua pergunta aqui para a gente, tá? 991411048. Se você está na live no Facebook, Instagram, YouTube, peço que você mande também aqui no nosso WhatsApp, que fica mais fácil para a gente mostrar aqui, tá bom? Luiz Fernando, morador de Saltinho, obrigada pela audiência. Luiz Fernando, ele dá boa noite. Boa noite. Quer saber, doutora, se quem tem diabetes vai ter para sempre ou pode se curar? Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, é uma dúvida bastante frequente, né? O diabetes é uma doença que, infelizmente, pelo momento, não tem cura, né? É a perda da função pancreática associada a uma resistência ao efeito da insulina a nível celular. Então, infelizmente, hoje a gente não tem cura. É uma doença que se desenvolve por uma predisposição genética e é antecipada por fatores de risco como a obesidade, o sedentarismo, hábitos de vida. Mas uma vez que a pessoa desenvolve o diabetes, não existe cura. O que ocorre é que quando ela tira a sobrecarga que existe nesse controle da glicose, às vezes a glicose melhora e ela fica normal sem medicação. Por exemplo, uma pessoa que é um grande obeso e perde peso, né? Ou com tratamento clínico, ou com tratamento cirúrgico, mas ela perde muito peso. A glicemia normaliza e a pessoa não toma mais remédio. Ela vai para sempre estar curada do diabetes? Não. Não é uma cura, na realidade é uma remissão da doença em função da perda de peso, da mudança do estilo de vida. Mas com o envelhecimento, que é um outro fator para o desenvolvimento do diabetes, a doença tende a aparecer de novo. E nesse período, se ele conseguiu
por exemplo, através de uma dieta ou um cirúrgico, né? Ele conseguiu reduzir o peso, enfim. Ele vai permanecer, se ele permanecer naquele corpo sadio, né? Vai permanecer a diabetes baixa? Vai permanecer, mas como um dos fatores para a piora da glicemia é a idade, em algum momento ela vai aumentar de novo. Mas claro que quanto melhor os hábitos de vida, o peso, ele consegue por mais tempo, por um tempo mais prolongado, permanecer num status de glicemia normal. Né? O que é uma coisa muito importante, porque as complicações do diabetes são relacionadas ao tempo de doença. Perfeito. Então, o quanto mais a gente conseguir, mesmo que a pessoa tenha uma predisposição genética, familiar ao diabetes, o quanto ela conseguir postergar o início do diabetes ou através da perda de peso e tudo, fazer com que essa evolução seja mais lenta, mais demorada, é o ideal, porque ela posterga também o aparecimento das complicações. Claro, perfeito. Né? Vou contar uma história aqui, acho que a Maria, acho que até melhor para contar a história do meu sogro, né? Que o meu sogro, quando ele descobriu a diabetes, Maria? Doutora, meu pai, eu era adolescente, então não lembro muito bem, mas eu me lembro dele comentar dessa pequena, né, diabetes, lá quando ele tinha ali os seus 60, 70 anos, né? E daí ele fez um acompanhamento, ele sempre foi muito regrado, né, muito em tudo, e ele fez assim muito a questão da alimentação, né, durante muitos anos. E já ali, eu acredito, por volta dos 80 e poucos anos, a médica deu alta para ele da diabetes. Falou, olha, seu Rubens, não precisa mais tomar medicação. Claro que ele continuou com a alimentação, né, regrada e cuidando, né, não, claro, não comia muito açúcar, enfim, tudo isso, né, sempre muito saudável, né, sempre comeu muito legumes, verduras, né, muito variado. Ele fazia muito questão, né, de frutas. Exercícios, Exercícios sempre. Muito. Ele tinha um histórico, né, de natação, quando adolescente, criança, foi atleta. Então ele foi sempre muito regrado. E teve esse episódio, né, que o Neto lembrou bem, que a médica dele deu alta para ele tirar o remédio, mas isso, assim, já, né, com idade. Pode acontecer. Não é habitual. O que deve ter acontecido com seu pai é que ele tinha uma reserva de secreção de insulina, de função pancreática, que com a idade foi suficiente. Até porque com a idade a filtração renal diminui e aí a insulina circula mais tempo. E ele deveria provavelmente ter uma função residual do pâncreas, né? Porque na realidade, o que acontece? A gente nasce com o nosso pâncreas 100% funcionando. E existe um declínio dessa função pancreática ao longo da vida. Quando você tem aí uma predisposição genética ao diabetes tipo 2, esse declínio é mais acentuado, né? E vai diminuindo a produção de insulina. Então, com hábitos de vida, você consegue preservar essa secreção de insulina. E como ele era muito disciplinado e fazia atividade física, com certeza foi, eu imagino que foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, né? Mas ele é um exemplo, sem sombra de dúvida, né? A gente vai falar, e isso é importantíssimo, né? Muito. A questão dos bons hábitos, né? Da alimentação, isso, no caso dele, reverteu, que ele realmente afino, né? Ele seguiu o critério, mas para a gente não desenvolver a diabetes, acho que isso é importantíssimo, né? Da questão da alimentação, atividade física, como é que lida com isso, doutora? A gente tem vários tipos de diabetes. O diabetes tipo 2, que é o que a gente está falando, é o mais comum. Certo. A gente tem outros tipos, né? Tem alguns tipos genéticos, alguns tipos autoimunes, que vêm acompanhando outras doenças autoimunes muitas vezes. Então, cada um tem a sua evolução, né? Alguns passam aí com aquela glicemia alterada a vida toda, não evolui, né? Dá até para a gente pensar, dependendo da idade que começou a glicemia, a alteração da glicemia, que talvez ele pudesse ter um desse tipo, né? Mas, enfim, o tipo 2, que é o mais comum, ele tem realmente uma questão de hereditariedade muito forte.
E aí você consegue postergar o aparecimento dele. Através de hábitos de vida saudáveis, manter-se bem num peso adequado, manter uma atividade física, uma alimentação saudável, você consegue postergar o aparecimento. Dificilmente você consegue que ele não apareça, né? Considerando uma pessoa longeva, em algum momento o diabetes vai aparecer, porque tem a questão do envelhecimento também. Sim. E a perda da função do pâncreas pelo envelhecimento. Né? E atualmente, muito mais a gente vive, né, doutora? Claro, e essa é a ideia, né? Tratar cada vez mais precoce para viver bem. Sim. Então, dificilmente você vai ter não manifestar o diabetes. O importante é que você consiga realmente que ele apareça o mais distante possível para que as complicações ainda venham, como elas vêm anos, né? Então, para não chegar a ter as complicações, que realmente as complicações do diabetes é que comprometem muito a qualidade de vida. Não é o diabetes em si, mas são as complicações, né? Quando a pessoa passa a ter dor nas pernas, perde a acuidade visual, ou tem alguma restrição à atividade física por algum acidente vascular, né? Um derrame ou um infarto. Então, isso compromete muito a qualidade de vida. Perfeito. Pois não, Maria. Vamos para as participações aqui no nosso WhatsApp. Se você também tem alguma dúvida sobre diabetes, mande a sua pergunta aqui para a doutora Lenira responder, tá? Dona Neuza tá dando boa noite. Olá, Neto e Maria. Minha filha teve diabetes gestacional. Nunca teve, só na gestação. Ela pode desenvolver depois por conta disso? Olha, vamos falar um pouco da diabetes gestacional também, doutora. Isso, diabetes gestacional é aquele que a mulher desenvolve ao longo da gestação. Ela tinha uma glicemia normal antes e ao longo da gestação desenvolve. Inclusive, os parâmetros para diagnóstico do diabetes gestacional são diferentes do parâmetro para a mulher não gestante, não é? E o diabetes gestacional, ele se resolve por completo do parto, a partir do parto. Né? Do parto em diante, a mulher deixa de ser diabética. Então, durante a gestação, ela usa insulina e tudo mais. No dia do parto, ela já não usa mais. Né? Perfeito. Só que a mulher que desenvolveu diabetes gestacional, ela tem, sim, um risco muito alto de vir a ser diabética um dia na vida. Né? Então, ela tem um fator de risco. Tem que redobrar a atenção em relação a peso, atividade física, hábitos saudáveis, porque ela tem um risco muito alto de se tornar diabética em algum momento. É uma mulher que tem que ficar atenta a vida inteira a partir desse histórico, doutora. Sim, muito. E também a gente sempre pede para as meninas que estão planejando a gestação engravidarem num peso adequado, para diminuir o risco de ter diabetes gestacional. Porque o diabetes gestacional aumenta, é uma gestação de risco, passa a ser uma gestação de risco para a mãe e para o bebê. É um gatilho que pode gerar um problema É uma gestação de alto risco. Então, é interessante a mulher, quando está planejando a gestação, também cuidar do peso, engravidar em condições saudáveis para minimizar o risco de diabetes gestacional. E é bom para ela e é bom para o bebê, com certeza. Doutora, você falou da questão dos sinais, né? Que quando começa a vir com sintomas, a diabetes já tem uma evolução aí, né? Sim. E a pergunta que eu faço para você é assim, quando chega nessa situação, olha, começou a ter problemas e aí entra no tratamento, é mais complicado o tratamento? E quais são esses sintomas? Ah, sim. Então vamos começar. Quais são os sintomas? O diabetes não dá sintoma, até que ele esteja realmente muito alto. Então, quando, por exemplo, a glicemia normal no sangue em jejum é até 99. E 2 horas depois das refeições, até 140. Esse é um parâmetro, inclusive, que a gente tem que ter sempre em mente, porque quando você trata o diabetes, você tem que chegar nesses parâmetros. Ficar com a glicemia no sangue semelhante à glicemia de quem não tem diabetes. Perfeito. Né? Então, o diabetes ele vai dar sintoma quando ele está mais que 200, às vezes muito mais do que isso. E a pessoa começa a sentir a boca seca, começa a ter muita sede, bebe água e a água não mata a sede, faz muito xixi. Então, começa a emagrecer. Então, esses são sintomas.
Esses sintomas aparecem quando o declínio da função pancreática chega a menos de 5% das células beta. Olha. Quando você já perdeu 95% das suas células beta. Então, é um diagnóstico muito tardio que provavelmente se estima que já foi perdido provavelmente uns 10 anos de diagnóstico. Nossa, né? Por esse isso, é o período, então, 10 anos. Exatamente. Puxa. Então, provavelmente, a pessoa que faz o diagnóstico já com sintomas, ela já tem aí alguma complicação pelo diabetes e isso tem que ser rastreado também no momento do diagnóstico. Agora, o ideal, então, é fazer aquele rastreamento sem sintomas. O tratamento, para quem já tem sintomas, é mais difícil? É um pouquinho mais de início, porque a glicemia está mais alta, né? Então, às vezes, você, logo no início, tem que usar um pouquinho de insulina, até para conseguir abaixar, porque, às vezes, os remédios nem fazem efeito numa glicemia tão alta, Sim. né? Por um efeito que chama glicotoxicidade. Então, é um pouquinho mais trabalhoso, mas é perfeitamente factível, né? Tem que ser controlado e a gente consegue... Tem que ser tratado para ser controlado, né? Mas é possível, sim, de ser controlado e depois de um tempo. E isso é um outro paradigma também. A pessoa, às vezes, precisa usar a insulina por um curto período de tempo e não quer dizer que uma vez que ela vai usar a insulina, ela nunca mais se livra da insulina. Não existe né? isso. Né? Então, às vezes, no início, a insulina é uma ferramenta de controle que a gente precisa usar por algum período, transitoriamente, para depois seguir tomando comprimidos. Perfeito. Participações aqui, pessoal querendo saber se mitos ou verdades. Doutora, começar com essa pauta aqui do Simão. Ele está dando boa noite, Maria, Neto, Ana. Noite. Doutora, viu alguns médicos no YouTube falando que alguns medicamentos para diabetes reduzem a absorção de vitamina B12, que é importante para o cérebro. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. A gente monitora os níveis de vitamina B12 e ácido fólico para quem usa a metformina. Mas isso não quer dizer que essa medicação não seja uma boa medicação. É uma medicação excelente, usada já há décadas e permanece assim nas orientações como uma das primeiras drogas a serem usadas. É uma medicação excelente, mas realmente ela interfere um pouquinho na absorção de algumas vitaminas e por isso a gente acaba tendo que monitorizar e eventualmente repor. Mas a vitamina B12 é importante para o cérebro, sim, mas a gente nunca deixa escapar né? E a vitamina ficar tão baixa, né, a ponto de dar sintomas. Faz a reposição e tudo bem, né? Tranquilo. Tá e é uma reposição lá de vez em quando também, não é uma interferência tão expressiva, né, na absorção. Perfeito. Estamos ao vivo aqui com a doutora, sempre é uma aula. A doutora vem ao programa respondendo e hoje falando da diabetes, tão importante, né, esse assunto. E sem sombra de dúvida, doutora, até para a gente encerrar a participação, a melhor maneira, e é isso que a Unimed Piracicaba faz, é o preventivo, é a prevenção, né, doutora? Sim, não tenha dúvida. A gente trabalha na prevenção para a pessoa postergar o aparecimento do diabetes, na prevenção das complicações quando a pessoa já tem o diabetes, e isso é muito importante, porque eu costumo dizer assim, que você tratar o diabetes mais ou menos, você não previne as complicações. Então, o diabetes tem que ser bem tratado, tem que atingir as metas terapêuticas, os exames têm que ser regulares e os resultados aí têm que se enquadrar. Então, o objetivo é isso, agir em todas as possibilidades, antes do diabetes aparecer e depois que ele já está instalado. E contar com a família, né? Que é um grande apoio também, né? Não tenha dúvida, é importante porque o diabetes envolve algumas restrições e é importante que a família colabore, né? Faz bem para todo mundo. Faz bem, uma dieta saudável faz bem para todo mundo. Perfeito. Doutora, muito obrigado mais uma vez conosco aqui. Sempre é um prazer recebê-lo aqui, né? Explica muito bem, a população escreve, elogia a outra participação. A senhora veio aqui, o pessoal elogiou, gostou muito. É sempre muito bom trazer essa informação à população, viu? Eu que agradeço o trabalho de vocês aí na divulgação de informações tão importantes e que interessam a todo mundo, né? Porque é uma doença super prevalente, é muito importante a conscientização em diabetes. Perfeito. Muito obrigada, viu? doutora. Eu que agradeço. Até a próxima. Você acompanhou o quadro Saúde, agora oferecimento Unimed Piracicaba.